Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 1, objeto de conhecimento: relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. E o detalhamento desta aula: a monocultura da cana-de-açúcar e suas especificidades, a sociedade patriarcal, formação e características da sociedade brasileira constituída a partir dos engenhos canavieiros. Vamos lá para a nossa aula? Queridos, o conteúdo da aula é sobre a produção da cana-de-açúcar. Mas para nós falarmos dessa produção, precisamos saber o que houve antes, da instalação da cana-de-açúcar no nosso território. Então, o Brasil foi ali encontrado por volta de 1500 pelos portugueses, mas não era um atrativo para os portugueses, porque o que eles buscavam? Justamente metais preciosos. E quando eles chegaram aqui, eles não encontraram imediatamente esses metais. Olhavam para um lado, olhavam para o outro e viam apenas uma densa floresta. Então, a princípio, o que os portugueses fizeram? Começaram a explorar o pau-brasil, que servia justamente para eles poderem produzir ali madeira para a produção de móveis, e também retiravam dessa madeira uma tinta de cor avermelhada, daí o nome da madeira ser chamada aí de pau-brasil. E essa tinta era utilizada para tingir tecidos. Então, durante os 30 primeiros anos do Brasil, é chamado de período pré-colonial. Por que período pré-colonial? Porque não havia moradia fixa de portugueses no território. Então, o que houve nesse momento? A construção de feitorias, que eram justamente pontos para que houvesse ali o armazenamento e o embarque de matéria-prima, que no caso era o pau-brasil. E a mão de obra utilizada neste momento era justamente a mão de obra indígena. Então, essas características compreendem aí o período chamado pré-colonial. E claro que isso vai fazer com que outros povos queiram tomar posse das terras brasileiras. E para assegurar essas terras, iniciou-se o que a gente chama de período colonial, justamente com a produção da cana-de-açúcar. Então, queridos, eu estou aqui inserida num canavial, Aqui eu estou no meio de uma plantação de cana-de-açúcar. Vocês sabiam que a cana-de-açúcar não é um produto originário daqui? Não é um produto nativo da região brasileira? Se não sabiam, estão sabendo agora, A cana-de-açúcar ela foi introduzida pelos portugueses como uma forma de tornar a terra mais produtiva e pudesse render produtos econômicos e renda financeira para a coroa portuguesa. Então, o que vai acontecer? Os portugueses vão vir para cá com a finalidade de colonizar o território, e ela vai ser introduzida aqui no século XVI, com a expedição de Martim Afonso de Souza em 1532, chamado ali também de uma expedição que dá início à colonização da coroa portuguesa. Então, o que vai acontecer nesse momento? Vai ser introduzida justamente a cana-de-açúcar, vão ser instalados engenhos de açúcar, que é a unidade produtora deste produto, e também haverá ali a fixação de moradia de portugueses na região. Então, tudo isso vai contribuir para que a terra seja efetivamente colonizada. Quando se fala de colonização, quer dizer o quê? Que as terras começaram a ser resididas, as pessoas começaram a morar naquela região, começaram a tomar posse. E é isso que vai acontecer nesse momento
com a introdução da cana-de-açúcar. Mas por que a cana-de-açúcar começou a ser introduzida aqui? Porque possuía um grande valor comercial. Ou seja, a Europa inteira, né, consumia esse produto e ele possuía um preço elevadíssimo. Lembrando que a cana-de-açúcar é de origem asiática e os portugueses já possuíam ali o contato com essa cultura porque eles já produziam em algumas ilhas do Atlântico a cana-de-açúcar, ok? E aí, como eles viram que dava certo e que o clima daqui era propício para a criação, né, da cana-de-açúcar, para a plantação da cana-de-açúcar, eles trouxeram para a região. E aí se inicia o que a gente chama de período colonial na América Portuguesa. Mas vale lembrar, né, que esse produto ele não se desenvolveu de forma igual em todo o território brasileiro. E ainda a região que começou a ser ocupada pelos portugueses foi justamente o litoral, por conta da proximidade com a Europa. Então, eu trouxe aqui para vocês a estrutura de um engenho de açúcar. Olhem só, aqui eu tenho um engenho de açúcar e vocês podem observar, né, que eu tenho algumas construções. Quais são essas construções dessa estrutura? Né, observem aqui que eu tenho a casa grande. O que a casa grande vai fazer? Né? Qual é o objetivo da casa grande? É justamente servir de moradia para o senhor de engenho, que era justamente aquela pessoa mais importante dentro do engenho de açúcar, certo? Aqui vocês podem observar que eu tenho a senzala. O que era a senzala, professora? Era o local de moradia, né? Ou seja, apenas para o descanso, para a dormida dos negros escravizados. Então, esse local ele não possuía uma boa estrutura, não possuía também saneamento básico, não possuía ali um ambiente satisfatório para esses negros escravizados. Aqui vocês podem observar, né, que eu tenho o canavial, que era justamente a base econômica desses engenhos. Outra estrutura que eu vou ter aqui vai ser a roça dos escravizados, né? Que vai servir justamente para eles poderem ter ali alguns produtos para a sua alimentação, mas isso não quer dizer que eles se dedicavam à roça, até porque eles não tinham tempo para isso. Já nas estruturas de produção da cana-de-açúcar, nós temos aqui a casa de purgar, que servia justamente para poder fazer a apuração, né, desse açúcar, a moenda, que servia justamente, que está bem aqui, ó, a moenda, que servia justamente para triturar a cana-de-açúcar e extrair o caldo. Esse caldo ele era levado para a casa de purgar, em que ele era colocado dentro de uma caldeira também, em que ele era fervido. À medida que ele era fervido aqui com a fornalha, né, que servia como uma base para essa caldeira, ele acabava ali se solidificando, se cristalizando e formando o açúcar como ele iria ser transportado. Aqui nós verificamos o transporte de cana e lenha, através de quê? Dos animais, né, de tração que vai fazer esse transporte. E por último, mas não menos importante, a presença da capela, certo? Em muitos engenhos, a capela ela era de fundamental importância, até porque nesse período a religião adotada era justamente a religião católica. Então, algumas capelas possuíam ali, alguns engenhos possuíam essa capela, justamente para poder ter ali os cultos, né? As celebrações, as missas. Mas, claro que essas missas elas não eram cotidianas, elas não eram diárias, né? Acontecia geralmente uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, dependendo da disponibilidade aí dos párocos, ok? Vamos agora observar as características da produção na América Portuguesa. Então, observem só. Eu tenho aqui o sistema de produção, que é chamado de plantation. O que seria isso, né? O plantation, ele é uma grande propriedade rural que vai ter características peculiares. Quais são essas características, né? A monocultura. O que é monocultura? É justamente a produção de um único produto agrícola, no caso, a cana-de-açúcar. Então, à medida que esse produto ele era produzido, né, ele era ali cultivado, nós vamos ter aí uma caracterização do plantation, que também tem como característica o latifúndio.
O que é o latifúndio? É justamente essas grandes propriedades rurais que vai servir de base para a produção da monocultura, que aqui especificamente é a cana-de-açúcar. E ainda a mão de obra escravizada. Qual seria essa mão de obra? Justamente a dos negros africanos que vieram contra sua vontade para o território americano e começaram a trabalhar no sistema de escravidão. E toda a produção do açúcar ela era voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação. Eles produziam, esse produto ele era transportado para a Europa e lá ele era vendido, Então era tudo baseado no mercado externo. Então, para exemplificar essa produção, vamos observar aqui essa animação. Bem-vindo ao Brasil colonial. Vamos descobrir a jornada do açúcar desde a plantação da cana até a exportação para Portugal. Tudo começa com a preparação da lavoura. Os trabalhadores, muitas vezes escravizados, limpam o terreno e plantam as mudas de cana-de-açúcar. Esse processo é crucial para garantir uma colheita saudável. A cana-de-açúcar leva cerca de 1 ano para crescer. Quando está pronta, é colhida manualmente. Esse trabalho árduo é feito sob o sol escaldante e os trabalhadores usam facões para cortar a cana. Depois de colhida, a cana é transportada para o engenho. Carros de bois e escravizados carregam os pesados feixes de cana por longas distâncias. No engenho, a cana é triturada em grandes moinhos, geralmente movidos por rodas d'água. O caldo doce é extraído e coletado para a próxima etapa do processo. Durante a fervura, impurezas são removidas e o caldo vai se transformando em uma substância mais espessa e doce. Após a fervura, o caldo é despejado em moldes de barro, onde seca e solidifica, formando blocos de açúcar bruto. Este é o formato em que o açúcar será exportado. Os blocos de açúcar são embalados em barris e levados até o porto, onde serão embarcados para a longa viagem até Portugal. A viagem pelo Atlântico é perigosa e longa. Os navios enfrentam tempestades e mares agitados, mas o valioso açúcar finalmente chega à Europa. Assim, o açúcar produzido no Brasil colonial abastece a Europa, enriquecendo a metrópole portuguesa e moldando a história e a economia das colônias. Então, vocês observaram bem esse transporte da cana-de-açúcar e ele vai estar inserido no que a gente chama de pacto colonial. O que era o pacto colonial? Era uma prática utilizada durante o mercantilismo, que era a política econômica adotada na Europa, por volta do século XVI, século XVII. E esse pacto colonial ele vai ter características claro, óbvias, como, por exemplo, a exclusividade com a metrópole. O que seria essa exclusividade com a metrópole? Seria o seguinte, a colônia ela só poderia comercializar com a sua metrópole. O que seria essa comercialização? A venda de mercadorias e também a compra. Então, no caso do Brasil, a sua metrópole era Portugal. Logo, o Brasil só poderia comprar e vender para Portugal. Caso outra nação europeia viesse a fazer esse acordo comercial com o Brasil, haveria aí sanções internacionais por conta da quebra do pacto colonial. Outra característica desse pacto são as capitanias hereditárias. O que seriam essas capitanias hereditárias? Nós conhecemos como grandes extensões de terra, mas além disso servia também como controle administrativo da coroa com a sua metrópole. Através desse controle, poderia saber o que estava entrando, o que estava saindo das colônias portuguesas aqui na América. Então, esse era um dos objetivos dessas capitanias hereditárias, até porque elas eram chefiadas pelo capitão donatário. E esse capitão ele era justamente empossado pelo próprio rei, pelo próprio
pela própria coroa portuguesa, então eram pessoas de confiança da coroa portuguesa. E claro que um dos objetivos deles, né, era justamente tornar as terras produtivas. E aí nós vamos também ter a produção monocultora. Como vimos anteriormente, o que seria uma produção monocultora? A produção de um único produto agrícola. E nesse caso, a cana-de-açúcar, porque era o produto que dava mais rentabilidade para a coroa portuguesa. E a mão de obra utilizada nesse sistema vai ser a mão de obra escravizada, justamente do negro africano que foi retirado das suas nações, vieram para o território americano na condição de escravizado e aqui perderam todos os seus títulos que possuíam dentro lá da África e vieram na condição de escravizado e começaram a trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Tudo isso também está alinhado ao controle administrativo e fiscal. Através de quê? Através do que a gente chama de comércio triangular e também através da aplicação de altos impostos, como, por exemplo, o quinto, que era a retirada de uma parte de tudo que era produzido no território das colônias portuguesas americanas, era entregue para a coroa portuguesa. Então, além de ser um local aqui de exploração, tanto econômico, né, quanto social, ainda havia também essa aplicabilidade de impostos pesados ao território. E quais são os impactos econômicos que nós vamos ter nesse sistema? Observem só. Desenvolvimento das regiões Nordeste e Centro-Sul. Vamos observar também investimento em estradas e portos para escoar a produção açucareira, concentração de renda e de terras nas mãos de grandes produtores, que são os latifundiários, e isso também vai ocasionar prejuízos econômicos aos pequenos agricultores e comunidades rurais. Então, esses impactos econômicos vão ser sentidos e vão ser observados principalmente na região Nordeste e Centro-Sul. Lembrando que a produção de cana-de-açúcar ela se estabeleceu e se desenvolveu melhor no litoral brasileiro. E aí, no Nordeste, nós vamos ter a capitania, né, hereditária de Pernambuco, e na região Sudeste, nós vamos ter ali São Paulo, que na época era conhecido como São Vicente. Então, essas duas capitanias vão ser as que realmente vão prosperar justamente com a produção açucareira, certo? Então, olha só. Essa produção açucareira, ela também vai ter destaque para a sua sociedade. Vamos ter uma sociedade voltada para a cana-de-açúcar, né? Nesse sistema aqui da cana-de-açúcar. Então, olha só, no topo da nossa pirâmide, temos a aristocracia, representada por esse chapeuzinho, né? Em que eu tenho aí o senhor de engenho. Mas quem era esse senhor de engenho? Era justamente o proprietário das grandes plantações e engenhos de açúcar, que viviam em grandes casas chamadas casas grandes. Claro que a melhor parte do engenho, né, ali daquela estrutura do engenho, era destinada à casa do senhor, que é chamado de casa grande, que além de servir de moradia, também servia como um centro administrativo dentro do engenho. E formavam a elite política e econômica da época. Abaixo, observa aí que eu tenho os homens livres. Quem eram esses homens livres, né? Senhor de terras, sem engenho, carpinteiro, ferreiro e capatazes e outros tipos de trabalho que eles poderiam realizar. Eram pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e viviam em condições modestas e com pouca influência política e econômica. Quem possuía vamos dizer assim, essa representatividade política? Era justamente os senhores de engenho, certo? E por fim, eu tenho os trabalhadores escravizados, que eram responsáveis pelo plantio, colheita e processamento da cana-de-açúcar. Suas vidas eram marcadas por longas jornadas de trabalho, péssimas condições de vida e uma alta taxa de mortalidade. Observa que na nossa pirâmide, nós temos aí a representação de um escravizado usando uma máscara, que ela é chamada de máscara de Flandres. O que essa máscara ela fazia? Era um sistema, né? Era um instrumento de tortura aplicado aí aos escravizados.
Geralmente quem usava essas máscaras eram as mulheres, por ter uma beleza que encantava os senhores de engenho. Então as mulheres brancas, né, para não perder ali os seus esposos, acabavam aí castigando as mulheres mais bonitas com o uso dessas máscaras, que elas eram apertadas diariamente para deformar o rosto das escravizadas. Importante saber também que as mulheres brancas da elite tinham papéis restritos à esfera doméstica, cuidando da casa grande e da educação dos filhos. Já as mulheres escravizadas, além de trabalhar nos campos e engenhos, também realizavam tarefas domésticas. Elas sofriam dupla opressão, devido à sua condição de gênero e também à escravização, só confirmando aí a prática aí da utilização dessa máscara de Flandres, ok? Continuando, temos agora aqui a representação de uma família, né, dessa sociedade patriarcal. Né? O Brasil colonial, ele é marcado por esse patriarcado. Ele é caracterizado por uma sociedade em que o homem é o chefe da família e ele deve ser obedecido a todo custo. E aí vamos observar a hierarquia social, em que eu tenho aí a desigualdade. Observem que nessa ilustração eu tenho a família de um funcionário público, em que ele está à frente da família e atrás, né, vem todo o restante do seu corpo familiar. Então, o funcionário público e sua família estão em uma posição de destaque e conforto, enquanto os escravizados que estão atrás são retratados em papéis subordinados. Observem aí que eu tenho uma diferença das roupas, eu tenho uma diferença em relação aos calçados também nessa representação. Então, eu tenho a rotina da elite, a formalidade da vestimenta e o acompanhamento de escravizados refletem uma vida de privilégios sustentada pelo trabalho e pela exploração dos escravizados. O papel da mulher e das crianças são retratados como parte do status e da imagem do funcionário público, enfatizando o papel da família como uma unidade de representação social. E nós vamos observar nesta imagem ainda uma crítica implícita à desigualdade e à dependência da escravidão. Então, eu tenho logo após o funcionário público toda a sua família, seguido aí pelos escravizados, mostrando o quê? Que aquela família era distinta, que aquela família deveria ser ali respeitada por conta dos status social que ela possuía, principalmente também porque eles possuíam escravizados para auxiliar nos serviços domésticos, ok? Em relação à cultura e à religião, olhem só, eu tenho uma mistura de tradições europeias, africanas e indígenas, ou seja, a nossa cultura ela é riquíssima, então a presença dessas tradições vão formar justamente a cultura brasileira. Vamos ter o domínio da religião católica, lembrando que quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram com eles, né, os jesuítas, que foram os responsáveis aí também para disseminar a religião católica no território. E a presença do sincretismo religioso. O que seria isso? Seria uma combinação de diferentes tradições religiosas em uma única prática ou crença. Isso favoreceu com que a religião católica acabasse ele tendo uma grande adesão, porque eles se apropriaram desse sincretismo religioso para converter pessoas à religião católica, certo? Em relação à educação e conhecimento, vamos observar que quem controlava essa educação era justamente a Igreja Católica, com escolas jesuíticas que formava, né, havia ali a formação religiosa e moral, além de preparar a elite colonial. Durante muito tempo, a educação estava nas mãos dos religiosos jesuítas. Então, eles vieram para cá, construíram escolas, e essas escolas, é claro, não eram oferecidas a todas as pessoas do território brasileiro, apenas para a elite colonial. E eu tenho também aí a educação formal voltada para os filhos da elite. E, professor, o que acontecia com os indígenas e os escravizados? Eles eram deixados de fora da educação? Não totalmente.
eles possuíam ali o que a gente chama de uma educação informal. Ou seja, havia um certo favorecimento, uma certa educação a eles, mas não, claro que não se comparava com a educação que era dada à elite. E também vamos observar a transmissão do conhecimento técnico da produção açucareira, que era feito através da prática. Então, vocês compreenderam a relação da educação formal e da educação informal. A educação formal ela era voltada justamente para a elite colonial e a educação informal para aqueles que estavam à margem da sociedade, que eram os indígenas e também os escravizados, ok? Em relação a como eram as relações de poder e conflitos nesse sistema, observem só, tem aí uma economia açucareira que era controlada pela coroa portuguesa. Lembrem que nós estamos falando de um sistema chamado de pacto colonial. Então, a coroa portuguesa ela vai justamente controlar essa produção, ela vai controlar esta economia. Outra coisa que nós vamos ter também é a cobrança de altos impostos. Claro, né, a coroa ela não vai apenas fornecer as terras e ter o seu lucro final. Ela também vai aplicar impostos para essa produção açucareira. E claro, cada vez mais esses produtos, esses impostos vão ser mais pesados. Interesses da coroa portuguesa vai conflitar com os interesses dos senhores de engenho. Professora, não entendi essa parte. O que acontece aqui? Os senhores de engenho que estavam no território colonial, eles queriam ter mais representatividade, eles queriam ter mais poder. À medida que eles querem ter poder, eles vão querer diminuir o controle justamente da coroa portuguesa. E claro que a coroa portuguesa não vai deixar isso barato, vai querer o quê? Pressionar cada vez mais esse controle através do quê? Dos impostos, através da fiscalização. E isso tudo, né, vai acabar ocasionando aí problemas entre senhores de engenho e a coroa portuguesa. Há também, entre essa relação de poder e conflitos, a resistência à escravidão. E aí vamos ver a formação de quilombos. O que eram os quilombos? Eram locais para onde os negros escravizados fugidos iam atrás ali de refúgio, atrás de uma melhor condição de vida em que eles pudessem estar livres da opressão, dos castigos físicos e do trabalho exaustivo, certo? Então, vamos verificar também, tensões sociais e econômicas eram refletidas em revoltas e insurreições. Vamos verificar também a influência internacional. Através de quê? De concorrência de outras colônias açucareiras e mudanças nos mercados internacionais, que vai influenciar diretamente a economia e a sociedade no Brasil. Então, à medida em que houver a concorrência internacional, a economia do Brasil vai entrar em decadência, certo? E vamos verificar também a desigualdade social. Olhem só, o que diz aí? Estrutura social rígida, dependência do trabalho escravizado, cobrança de altos impostos, interesses da coroa portuguesa que vão conflitar com os interesses dos senhores de engenho e também desigualdade e injustiças vão persistir no pós-abolição, herança cultural, práticas agrícolas, nós vamos observar, com tradições culinárias, música e religiões afro-brasileiras. Então, essa desigualdade social, ela vai estar presente aí nesse sistema colonial da produção da cana-de-açúcar, certo? Então, observe que nós pontuamos aqui aspectos muito importantes em relação a essa sociedade da economia açucareira. Então, este foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham aí compreendido e até a próxima.